Se você quer fazer a sua contribuição, chave Pix o e-mail doarparafb@gmail.com ou use o QR Code que está aqui acima do Pastor Paulo. É só abrir o seu aplicativo do banco, escanear o QR Code e fazer a sua doação. Ou use essa chave Pix, doarparafb@gmail.com. Colocamos na tela agora para ficar mais fácil, né? Tem pessoas que pediam para colocar aqui no bate-papo, agora você pode já ver aqui durante o bate-papo. Sentiu o desejo? Quer abençoar esse projeto? Fique à vontade. Faça a sua doação. O Cleverson Borges faz a seguinte pergunta. Paz de Cristo a todos. Pastor Paulo Nascimento, queria saber sobre meu ministério estar selado com fogo. Isso existe? Porque um profeta me falou isso, ele falou que Deus selou. Aí ele pergunta, tem referências bíblicas? Rapaz, eu acredito que o profeta esteja tentando consolidar um chamado para os nossos dias, assim como está descrito em Êxodo, capítulo de número 3, quando a sarça queimou para o Moisés. Moshe Agrilak, na sua obra das Reflexões da Torá, ele vai dizer, Daniel, que a sarça representava, primeiro, o povo de Israel e o fogo seriam as aflições daquele tempo presente e para as gerações futuras. Segundo, a sarça, ela tinha mais espinho do que flores. E o Moisés estava entendendo que todo chamado de Deus para com o homem às vezes tem mais dores do que sorrisos e conquistas, mas não faltaria para ele o fogo que representaria a glória. Uma outra coisa também que representa a sarça e o fogo é que muitas vezes Deus ele se conecta às coisas que são simples. Em dias comuns, Moisés estava arrebanhando as ovelhinhas lá do seu sogro, Reuel, que quer dizer amigo de Deus, porque Jetro ou Itro, no hebraico, é um título sacerdotal lá em Midian. Gênesis capítulo de número 25, verso de número 2, Midian é uma das filhas da segunda mulher de Abraão. Depois que ele fica viúvo, ele toma uma outra mulher, e ele tem 5 filhos. Midian é um deles, na qual ele dera presente, ele não dera herança. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Itro, ou Reuel, ele era um sacerdote lá em Midian. E o Moisés estava lá apacentando as ovelhinhas quando ele vai subir no monte de Deus e ele diz assim, e me virarei para lá e verei essa grande visão. Quando Moisés está se aproximando da sarça, Deus brada, não te chegues para cá, porque a terra em que tu estás é terra santa. Toda a aproximação do homem para com Deus, ouvindo o chamado do Senhor, é inevitável ele sofrer perdas. Qual é a primeira coisa que Deus manda Moisés fazer? Tira a sandália. As pessoas fazem um monte de arrazoado, que na sandália tinha couro de animal que tinha sido colocado como símbolo de idolatria no Egito, que a sandália do Moisés... Na sandália do Moisés não era como a havaiana do dia de hoje, não. Você lembra da Kenner no começo? Sim, sim. Que durava, era 3 camadas, assim. Devia ser uma dessas de umas boas camadas. E, na verdade, o que Deus estava dizendo para o Moisés é que tire de perto de si aquilo que possa trazer um isolamento na conexão entre nós dois. Porque a vida com Deus é uma vida onde se joga fora o que tem que se jogar, desconsidera o que se tem que se desconsiderar, para você ter uma nova vida com Deus e o chamado de Deus. Então, quando Moisés está vendo a sarça, ele está vendo o futuro de Israel, que seria perseguido sempre, mas ele vê a glória do Senhor, que simbolizava no fogo, que não consumia a sarça, e que eles seriam mantidos no mundo. Aí você vê, foram perseguidos no Egito, foram perseguidos na Babilônia, foram perseguidos pelos romanos, foram perseguidos por Hitler na Europa, são perseguidos até hoje, mas aonde se chega esse povo prospera. Aonde esse povo chega, a presença de Deus que mantém a palavra lá em Abraão, dá continuidade desse povo, fazendo aumentar a cada dia mais. Isso é que é interessante. Então, pode ser, meu irmão, que eles estejam tentando. Por exemplo, Ezequiel, capítulo de número 1, diz que ele estava diante do rio da morte, Guevar, está diante do rio da morte,
E ele tem visões de Deus. E o que ele vê? Ele vê um ser assentado no trono, lá nos versículos finais, que da cintura para cima continuava a arder em fogo, e da cintura para baixo continuava a arder em fogo. E a sua cor era como a cor de ambar. O que era a cor de ambar? Era uma cor amarelada, alaranjada e azul. Né? Assim como você acende o fogo em casa, você não vê aquela cor colorida ali? Sim. Assim é a cor de ambar. E aí, pelas pessoas pegarem muitas referências do Antigo Testamentário e ver em Atos 2 a descida do Espírito Santo como línguas repartidas como de fogo, aí as pessoas têm a mania de dizer, não, Deus está selando o seu ministério com fogo. Mas aí tem que também discernir, é um fogo que consome, é um fogo que ele te dá combustível, ele vai consumir toda a impureza, vai te robustecer naquilo que você foi chamado para aquilo, ou é um fogo? Que tipo de fogo é esse? Só que a turma gosta do fogo, mas não sabe discernir que tipo de fogo a Bíblia está falando às vezes.